5, 4, 3, 2, 1. Tá gravando. Valendo. Muito bem, amados. Foi me passado que vocês estão na quinta lição. Nós vamos fazer a quinta lição hoje, que é autonomia e felicidade pessoal. Uma vida sem restrições. E tem o seu texto áureo em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E aí, como é escola bíblica, eu vou pedir aos irmãos que participem. Cada irmão pode ler um versículo, como também pode interagir e fazer pergunta. Quem quiser ler, pode ficar à vontade. Gálatas 6. Pastor, não entendi não. Qual é o livro? Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ninguém encontrou? 6 versículos do quê? 1? Gálatas 6, versículos de 1 a 3. Esse povo da escola bíblica tá bom de Bíblia. Então eu vou ler um. Deixa eu só acender a luz. No escuro não dá para enxergar. Eita. Vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ok, versículo 2, outro voluntário. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. 3. Minha gente, eu ainda estou procurando. Gálatas 6, de 1 a 3. Porque misericórdia ainda. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha que benção. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Muito bem, amados. Então, a nossa lição tem vários versículos que normalmente seria para a nossa leitura devocional diária. E nós vamos ler cada um deles para a gente ter um panorama do que a lição vai tratar, certo? Então, vamos lá. Escola bíblica, vamos ler muito a Bíblia. Provérbios 19, 4 a 7. Vocês me ouvem bem? Ouve sim, perfeito. Ok. Eu acho que o irmão João está com dificuldade de ligar o microfone. Isso, eu também tive. Depois eu descobri onde era. Irmão João. Ele saiu tá só a João. parede dele. Tá só a parede dele lá. Provérbios 19, 19, de 4 a 7. de 4 a 7. Isso. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. 5. A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará. 6. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presente. 7. Todos os amigos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastaram dele os seus amigos, corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Muito bem. Essa seria a leitura do domingo passado. Vamos à segunda-feira.
A devocional da segunda-feira era Provérbios 14, 20. É o mesmo livro de Provérbios. 14, 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Muito bem. Ok. Colossenses 3, da terça-feira. Colossenses 3, de 12 a 14, onde fala sobre perdão mútuo. Colossenses 3, de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, reviste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. Vamos então à próxima leitura, que seria a devocional da quarta-feira, Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4. Quatro, 31, 32, né? 31 e 32, isso. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura que seria da quinta-feira, Tito 3:3. Cada leitura dessa é um versículo de meditação. 3:3. Tito 3:3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Muito bem. Na sexta-feira, nós iríamos meditar no 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, é um pouquinho antes de Tito. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, 1 a 5. Saiba disto. Nos últimos Segunda dias... Timóteo, o que, pastor? Paulo a Timóteo, capítulo 3, Três versículos... microfones ligados. Tem algum microfone aí chiando? Vamos lá. Eu não entendi qual é o capítulo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Certo, obrigada. Alguém para ler o número 1? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, profanos. Eu li até o 2. 3 agora. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconitentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do que deleites, do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Hã? E, finalmente, a leitura que seria do sábado, que é o Filipenses 2, 4. Um pouquinho antes de Timóteo. Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2, 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito bom. Perfeito. Bom, nós vimos todos os versículos que seriam versículos de meditação referente a essa lição 5. Ela fala sobre autonomia, escolhas e a graça de Deus. Hã? Nós vivemos numa era de autonomia pessoal, que define a vida das nossas escolhas. Uma época muito séria, que foi prevista por Paulo de uma forma muito séria. O papel da sociedade, segundo o que crê a nossa cultura, é nada fazer para limitar as nossas escolhas. Assim, nós vamos passando por cima de princípios, passando por cima de valores e até mesmo por cima de pessoas para alcançar a tão desejada boa vida ou entendida como vida livre de restrições ou uma vida de autonomia, uma vida onde você manda no seu nariz. Por mais estranho que pareça, a busca pela autonomia não nos liberta, tá? Mas se torna um pesadelo. Quanto mais nós buscamos essa autonomia, mais nós nos escravizamos a ela. Não é um processo libertador, né? Se vivemos para nós mesmos, sendo nossa felicidade a única preocupação, por que alguém vai se incomodar quando a nossa felicidade virar doença ou tristeza? Se cada um de nós só viver para si mesmo, quando você adoecer, quando você estiver triste, quem vai se preocupar com você? E por que continuar a nos preocupar com a nossa vida nessas circunstâncias? A lógica do individualismo, de ter uma vida dedicada a uma liberdade sem qualquer restrição, é final e, paradoxalmente, suicídio. É um suicídio lento. Se só pertencemos a nós mesmos, a não existência é a única solução quando não encontrarmos na vida o fardo pesado demais. Por isso, os textos que nós lemos falam de suportai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, confortando e assim por diante. Uma vida cristã precisa ter comunhão, precisa ser uma vida de você poder dividir os seus fardos, as suas alegrias também, logicamente. Mas quando as pessoas vivem para si mesmas e elas não encontram uma resposta para aquilo que elas estão buscando ou para aquela satisfação que elas precisam, muitas vezes a única porta que elas encontram é o suicídio. E isso é trágico, né? Porque as pessoas que se suicidam não estão querendo tirar a vida. Elas estão querendo se livrar daquele problema que elas não sabem como se livrar. E muitas vezes, se nós compartilharmos os nossos problemas, as nossas vidas, orarmos juntos, crescermos juntos, nós vamos começar a visualizar que os nossos problemas não são únicos, que os nossos problemas não são maiores do que os problemas dos nossos vizinhos, não são maiores do que os problemas que muita gente atravessa e que a gente não tem nem noção do que significa problema. E quando você compara o seu problema com o problema de fulano ou de cicrano, você vai dizer, meu Deus, e eu reclamava da vida. Mas vamos adiante. Pense, por exemplo, em uma pessoa que passou a vida toda buscando a sua própria felicidade, à custa da felicidade das pessoas ao seu redor, como normalmente acontece,
Em seu tempo de prosperidade, essa pessoa individualista certamente estará cercada de pessoas que também estarão em busca da sua própria felicidade. É o que Provérbios falou. Quando você está com dinheiro, quando você está feliz, quando você está animado, quando você está na festa, aparece um montão de amigos. Todo mundo quer pegar a bigu nessa onda aí, né? À custa da felicidade dos outros. Nós lemos isso em Provérbios 14, 20 e Provérbios 19, que foram as primeiras leituras que nós fizemos. Quando essa pessoa prospera, enfrenta as adversidades da vida. Perda de riqueza, perda de saúde, ou mesmo a aproximação da morte. Toda vida é igual. Não existe nada diferente debaixo do sol, como dizia Salomão. Nada é diferente, nada há de novo debaixo do sol. Tudo é vaidade. E não poder oferecer mais nada que supra o desejo da felicidade das outras pessoas, quem estará ao seu lado? Analisando a existência pela perspectiva do seu fim, como esta pode ser uma boa vida? Hã? Então, é preciso pensar na nossa vida como uma grande semeadura. Como nós vivemos a nossa vida, nós vamos semeando ao longo do caminho. E muitas vezes, sementes que nós nem esperávamos que prosperasse. Elas nos surpreendem lá na frente, né? Com coisas boas, porque nós semeamos coisas boas lá atrás, né? E a vida é uma constante semeadura, né? E Paulo diz, semeia o tempo todo, porque a seu tempo ceifarás. Esse tempo é o tempo de Deus. Quando eu semeio coisas más, a minha colheita é mal. Quando eu semeio coisas boas, a minha colheita é boa. Mas, pastor, por que eu semeio coisa boa e às vezes eu colho coisa mal? Porque nós estamos no mundo caído, no mundo destruído pelo pecado, no mundo onde todas as coisas não fecham, não fazem sentido, trabalham em sentido contrário a Deus. Por isso, nós enfrentamos. Mas o apóstolo Paulo nos diz para não esmurecermos, mesmo quando a nossa colheita não é 100% boa, a gente precisa continuar semeando sempre o bem. É isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, quando ele diz: a ninguém pagueis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Eu recebi o mal daquela pessoa. A primeira oportunidade que eu tiver de fazer o bem àquela pessoa, eu vou fazer o bem àquela pessoa. A segunda oportunidade que eu tiver de fazer o bem àquela pessoa, eu vou fazer o bem àquela pessoa. A terceira oportunidade que eu tiver de fazer o bem àquela pessoa, eu vou fazer o bem àquela pessoa. Até que aquela pessoa entenda que o mal que ela me fez não me venceu. Mas o bem que Deus fez habitar dentro de mim, esse sim, prevaleceu no meu caráter, no meu comportamento, na minha vida cristã. Mas vamos adiante, senão a gente não cobre a lição. Outro problema enfrentado por pessoas obstinadas pela própria felicidade tem a ver com o perdão. Pessoas obstinadas por si mesmas têm dificuldade de reconhecer seus erros e de pedir perdão. Normalmente essas pessoas se acham sempre certas e elas nunca precisam pedir perdão. Normalmente são orgulhosas, hedonistas e sempre procuram justificar seus erros, uma vez, ao invés de assumi-los e pedir perdão, tanto a Deus quanto a pessoa ofendida. E aí nós vemos vários exemplos disso aí. Por exemplo, Mateus 18, 21 a 22. Quem puder ler, Mateus 18, 21 a 22. Vocês estão me ouvindo, irmão? Estou ouvindo Estão me agora. ouvindo, pastor? Estou ouvindo agora. Rapaz, Aê, eu irmão tô enrolado aqui. João! Ele chegou. Rapaz, Conseguiu! Mateus o quê? 18, 21 a 22. Nós Vou ler, estávamos viu? estranhando o seu silêncio, mas agora já nos Rapaz, já lhe ouvimos. aqui é a confusão. Eu tentei entrar no computador, não consegui, aí eu voltei para aqui. Eu apanhei Vamos lá. um pouquinho, mas eu cheguei lá. Vamos lá. Mateus 18, 21, Então, 21 e 22. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes,
mas até 70. Até 70 vezes 7. Acho que a internet do irmão caiu. Até 70 vezes 7. Ou ele desligou lá sem saber, foi desligar o microfone e desligou. 7. Ah, voltou. Pronto. Oi. Oi. Muito bem. Temos outro, Lucas 17, 3 e 4. Então, vamos perdoar até 70 vezes 7. 490 vezes. Se a pessoa lhe pedir perdão 490 vezes, tem que perdoar 490 vezes. Lucas 17, 3 e 4. Lucas qualquer pessoa. 17, 17, 3 e 4. 3 e 4. Aquatelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Okay. Ô, irmão João. Oi. Desliga o teu vídeo, que aí fica melhor para você, que fica cortando a tua internet. Onde é esse vídeo? Onde é esse vídeo? Do lado do microfone, aperta só. Aqui. Isso. Desliguei aí? Isso, olha. Isso. Que aí, porque aí, desse jeito aí tua internet é fraca, aí não fica cortando o teu áudio. Pronto. Tá vendo que eu não posso dar aula online? Não posso. Vamos lá. Depois nós temos Efésios 4, 31 e 32. Ou seja, se teu irmão pecar 7 vezes e vier ter contigo 7 vezes, perdoa-lhe. Efésios 4, 31 a 32. No mesmo dia, hein? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Estamos ouvindo? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E aí nós temos o outro texto que nós já lemos, que é o Colossenses 3, de 12 a 14. Muito bem, essa parte fala sobre o perdão. Mas essa dificuldade é dupla. Elas também têm muita dificuldade em conceder perdão. Não só pedir perdão, porque as pessoas individualistas elas acham que não erram, mas elas têm dificuldade de conceder perdão. Pois ficam muito amarguradas com o erro dos outros, que porventura arranha a sua felicidade ou a sua boa vida. O resultado é que carregam consigo o pecado alheio, até o túmulo. Pessoas cheias de rancor. É preciso lembrar que precisamos da graça de Deus para encontrar alegria e paz. Salmo 16, 11. Esse salmo é simplesmente fantástico. Salmo 16, 11. Algum irmão pode ler? Alô? Alô? Tá me ouvindo, pastor? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da dívida. Da vida. Da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Olha que salmo fantástico. Salmo de Davi. Presta atenção nesse versículo. Far-me-ás ver as veredas da vida. Ou seja, o Senhor vai mostrar o caminho da minha vida. O Senhor vai mostrar para você o caminho da sua vida.
Na sua presença, na presença do Senhor, há abundância de alegrias, há plenitude de alegrias. Hã? A tua mão direita há delícias perpetuamente. Acho que Davi estava completamente tomado pelo Espírito Santo quando ele escreveu isso aí. É muito lindo e muito significativo esse versículo. Precisamos da graça de Deus para encontrar e conceder perdão, para conhecer o nosso caminho, para vivermos com alegria, né? Para termos no Senhor a nossa alegria e não no nosso individualismo ou nas nossas próprias conquistas. Né? Não somos seres autônomos, nossa vida não é nossa, precisamos de Deus e uns dos outros. O hiperindividualismo acaba levando à solidão, ao isolamento e ao desespero. A graça de Deus nos leva à vida em comunidade, de significado substancial e à paz. Muito bem, vamos adiante. A busca da felicidade. Esse é o item 2 da nossa lição. Quando nós colocamos a busca da felicidade como alvo central da nossa vida, e por algum motivo somos impedidos de alcançá-la, como geralmente ela é imaginada, há pessoas que colocam na felicidade coisas como o acúmulo de bens, fama, glória, sucesso, etc. Será que a vida continua tendo algum sentido quando nós não atingimos essas coisas? Afinal, se está claro que não conseguiremos mais alcançar a felicidade que tanto almejávamos, por que não desistir da própria vida? Essa é uma pergunta que todo aquele que busca ter uma vida significativa tem que fazer. E muitas vezes acaba fazendo, tristemente acaba fazendo. A sociedade em que vivemos nos diz que para termos uma boa vida precisamos ter completa autonomia pessoal, liberdade de todas as restrições, para buscarmos a nossa própria felicidade. No entanto, essa não é a realidade bíblica. O resultado é que o prazer e a gratificação pessoal passam a reger a vida dessas pessoas. Foram os textos que nós já lemos, sobre Provérbios 21, 17, 2 Timóteo 3, de 1 a 5 e Tito 3, 3. Nós lemos esses textos. Nossa cultura nos diz que só nós mesmos somos capazes de nos fazer felizes, que a boa vida consiste em encontrar o que realmente desejamos e não permitir que nada nos impeça de atingir os desejos do nosso coração. Não há outro imperativo moral além de buscar a felicidade pessoal. E se isso significar abandonar a família, mentir, trapacear, fraudar, caluniar, tais atitudes são vistas como apenas socialmente aceitas, mas até mesmo socialmente nobres. Pense, por exemplo, em como as pessoas contam com orgulho as suas trapaças no emprego para conseguir uma promoção, ou as suas habilidades em burlar a legislação tributária em vigor, enganar o governo, ou enganar, muitas vezes, os próprios parentes. Imagina que a pessoa que age dessa maneira está apenas buscando a própria felicidade. E elas se perguntam, que mal pode haver nisso? Quero minha felicidade, não importa se for certo ou errado. Esse é o imperativo moral da sociedade em que nós vivemos hoje, do nosso século. Essa sociedade foi prevista por Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, aquele texto que nós lemos que os homens serão amantes de si mesmos. A realidade nos oferece 2 indicadores de que a felicidade pessoal jamais deverá ser o alvo da vida. O primeiro, a vida humana é feita de momentos comuns, muitos dos quais não trazem felicidade. A nossa vida diária, a nossa vida humana, é constituída de momentos comuns. Café da manhã, almoço, uma casa para cuidar, sair para o trabalho, voltar do trabalho. São momentos comuns. E não necessariamente essas coisas nos trazem felicidade. Então, talvez a busca da felicidade não esteja nessas coisas, nas coisas que vivemos. Mas a real felicidade faz transformar essas coisas que são ordinárias em extraordinárias. Como, pastor, nós fazemos isso? Trazendo o extraordinário de Deus ao ordinário da nossa vida. Todas as vezes que nós trazemos o extraordinário de Deus, Deus nos
nos dá plenitude, nos enche de alegria, nos enche da sua paz, nos enche de todas as coisas. Há delícias em servir ao Senhor. Então, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Nós já tivemos muitos momentos perfeitos. Né? Existem momentos na vida que a gente olha para a vida, a gente, rapaz, como a vida está boa. Como a vida está fantástica. E na semana seguinte parece que tudo dá errado, derruba tudo aquilo que a gente estava vivendo. E aí começa a embolar o meio de campo e a gente se pergunta por quê. Mas a vida é assim, ela é constituída de momentos onde nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos felizes. Nós olhamos ao redor e dizemos, rapaz, eu preciso me beliscar, saber se é verdade mesmo. Mas já teve muitos momentos comuns, e nós precisamos suportar horas de profundo desânimo, horas de depressão, como todas as pessoas. Vivemos num mundo muito estressante. Basta assistir o noticiário da noite que você vai dormir deprimido. Enfrentamos toda espécie de pressão e de temor. Há terroristas e pessoas que roubam crianças nas ruas, há pressões, as pressões podem nos afetar emocional e fisicamente. Ficamos carregados, ficamos carrancudos, deprimidos, desenvolvemos doenças relacionadas ao estresse. Assim sendo, a vida só tem valor quando estamos felizes, só quando as horas são marcadas por momentos perfeitos. Nós estamos falando de coisas que são ilusórias. Ninguém tem uma vida plena de momentos perfeitos. Essa não é a vida normal na Terra. A nossa vida na Terra, ela é de altos e baixos, de circunstâncias, de Golias, de tempestades, de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Mas o Senhor, com maestria, nos ensina a atravessar essas coisas, dando glórias a Deus. O segundo aspecto disso aí é que mesmo quando buscamos a felicidade de forma egoísta, em detrimento de outras pessoas, algo nos diz que isso é errado. E precisa falar dentro do nosso coração que isso está errado. As forças culturais e o nosso egoísmo não são tão fortes para apagar a lei de Deus gravada em nossos corações. Mesmo quando nos orgulhamos dos nossos malfeitos, vendo-os como sinais de nobreza ou de esperteza, sabemos que estamos agindo muito mal. Se nos sentimos obrigados a satisfazer o eu irrestritamente, sem pensar nos sentimentos dos outros, o que é que nós estamos fazendo aos outros? O resultado da busca da satisfação dos desejos e a crença de que possuímos uma liberdade pessoal absoluta, acima de todas as restrições, é visto, por exemplo, na imensa quantidade de estupros e de assédios em nossos dias. Alguém decide que quer o corpo de outra pessoa e o toma à força, sem se importar minimamente com a felicidade da pessoa cujo corpo está sendo violado. Alguém decide que terá momentos felizes se abusar fisicamente de outra pessoa dentro do coletivo e simplesmente comete o abuso, sem se importar com a vontade ou com a humilhação da outra pessoa, a dignidade da outra pessoa que está sendo abusada. A busca da felicidade com base em total autonomia pessoal simplesmente não faz sentido, não se sustenta em si mesma. Para termos uma boa vida, é preciso termos consciência de que fomos criados para viver em comunidade, de modo que as liberdades individuais devem ser reguladas pela liberdade coletiva. Deus criou todas as coisas e ele viu que todas as coisas eram boas, mas teve uma coisa no jardim do Éden, que Deus olhou e disse, isso não está bom. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a essência de Deus é coletiva. A trindade é coletiva. Não é única, são 3 pessoas em um. Nós somos seres coletivos. E nós nos realizamos e nos tornamos plenos na felicidade, quando a gente compartilha essa felicidade, quando a gente tem comunhão nessa felicidade. A felicidade compartilhada, ela contagia, ela se multiplica, é como a multiplicação dos pães.
Quando o pão era dividido, ele se multiplicava e continuava. Né? A felicidade individualista é como um maná. No outro dia está podre. Não serve mais para ninguém, nem mesmo para a pessoa que guardou aquele maná. Precisamos ter em vista não apenas aquilo que é nosso, mas também aquilo que é dos nossos companheiros. Foi o último versículo que nós lemos, Filipenses 2:4. Né? Cada um tem em vista o que é do outro. Né? Vizinhos, compatriotas e a nossa comunidade de fé, a nossa comunidade, a nossa vizinhança, o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso mundo. Nós não somos sozinhos. Nós precisamos fazer a diferença no mundo em que vivemos. E, finalmente, na lição, ele fala sobre a vida em comunidade. Nenhum de nós é independente dos outros. Precisamos dos outros. Quer queiramos admitir isso, quer não queiramos. Certo Natal, quando visitava a irmã, Roberto caiu de uma escadaria e rompeu um músculo da perna esquerda. Seu irmão caçula e seu cunhado levaram para o pronto-socorro, onde passou a noite. Depois de sua alta, a família continuou a cuidar dele, tirando-o da cama de manhã, levando-o ao banheiro e ajudando-o a se vestir. E algumas semanas após o acidente, Roberto soube que precisava de uma cirurgia, da qual resultariam 4 semanas com a perna engessada, 6 semanas de fisioterapia. Quando Roberto voltou para a sua cidade, um amigo o buscou na estação de trem, levou-o para fazer as compras de supermercado e certificou-se de que ele tinha tudo de que necessitava. Nas próximas semanas, Roberto se recuperava e tentava cuidar do filho autista. E amigos lhe traziam comida e o ajudavam de inúmeras formas. A experiência despedaçou o senso de autossuficiência de Roberto. E foi um tapa em seu ego. Por sua experiência de dependência total, Roberto viu os defeitos do seu pensamento sobre a autonomia pessoal e a sua autossuficiência. Ele precisou ser quebrado, ele quebrou o seu próprio orgulho. Acreditar que somos independentes é mera ficção. Uma mentira que cada vez ajuda menos. Vivemos em ampla rede de amigos, familiares, colegas de trabalho e as associações incrivelmente complexas que formam uma cultura. Os bebês dependem de seus pais. Estudantes dependem de seus professores e também de seus pais, que ajudam a pagar as contas. Porém, nosso orgulho muitas vezes nos cega ao entendimento dessa nossa interdependência. Esse orgulho passa por muitas áreas em nossa vida cultural, incluindo toda a questão de morte com dignidade. Os defensores da eutanásia, né, que é a autorização para desligar a máquina quando a pessoa não consegue mais respirar mais, né? Os defensores da eutanásia se preocupam com a suposta indignidade que vem de as pessoas serem dependentes de outras. Não querem que a ilusão de total independência lhes seja tirada por alguém ter de cuidar delas. Mas o mundo no qual pais idosos são considerados um fardo para os filhos é cruel e triste. Cheio de pessoas que morrem sozinhas, sem alguém que cuide delas. Sem amor, sem serem lamentadas quando vão. O mundo assim não funciona, porque a dependência mútua faz parte da ordem natural humana. Fomos feitos para a comunidade. Nos ataques às Torres Gêmeas de Nova York, ocorridos em 11 de setembro de 2001, quase 20 anos atrás, muitas pessoas dentro delas, percebendo a gravidade da situação, ligaram para amigos e parentes, escreveram mensagens apressadas e mandaram seus últimos e-mails, despedindo-se. As filosofias de moda vêm e vão, mas no íntimo do nosso ser, sabemos que precisamos uns dos outros. A comunidade é essencial para a boa vida, porque sem ela somos solitários e perdemos a capacidade de transmitir valores, desenvolver caráter e informar a consciência. Esse senso de responsabilidade para com a comunidade, dever cívico, era outrora considerado uma virtude cardeal.
O mito da autonomia pessoal é mera falsificação do que você e eu realmente desejamos. Uma boa vida se encontra em relacionamentos cheios de amor e de comunidade. E aí a nossa revista traz a conclusão e diz assim: a autonomia pessoal parece atraente, mas não vem com uma bula advertindo sobre os efeitos colaterais. Uma boa vida começa pela exposição das grandes mentiras da vida moderna. A autonomia pessoal, tão admirada em nosso tempo, está no topo dessa lista. E aí nós temos a aplicação da lição que diz: cada vez mais ouvimos pessoas dizendo: ninguém manda em mim para dizer o que eu devo fazer com a minha vida. À luz dessa lição de hoje, como você passa a enxergar a sua própria vida? Essa é a pergunta de reflexão desta noite. Como tem sido a minha vida? Que valores eu tenho agregado à minha vida? Como eu tenho vivido a minha vida? Para que eu existo? Por que que Deus me deu uma vida? Qual a minha função nesse quebra-cabeça fantástico da nossa vida? Essas são interrogações que nós precisamos nos fazer e procurar respondê-las, para usufruir mais e mais das respostas de Deus e começarmos a correr atrás dessas respostas, porque elas com certeza nos darão realização pessoal e uma sensação de plenitude com o Senhor todas as vezes que nós perseguimos os valores de Deus. Deus nos deixa alcançá-los e nos torna plenos e nos torna felizes com a sensação de termos alcançado, mas a mesma sensação de que ainda há muito a ser alcançado. Aquilo que nós alcançamos é apenas uma gotinha d'água em meio a um oceano. Ah, que fantástico, eu consegui absorver isso, eu consegui entender isso, eu vou aplicar isso na minha vida, eu estou vendo isso funcionar na minha vida. Mas quando nós alcançamos, isso não é o fim da linha, não é o fim da vereda, isso é a vereda que Jesus está nos mostrando. Mas é só o começo. Tem mais gotas a serem alcançadas, tem mais água a ser alcançada, tem mais oceano a ser alcançado. Para que no final da nossa vida a gente possa olhar para trás e dizer: rapaz, quanto Deus me fez enxergar sobre a minha vida. Que vida maravilhosa o meu Deus me fez viver. Não foi uma vida de fortunas incalculáveis, não foi uma vida disso ou daquilo, ou de valores de coisas que vão ficar aqui quando eu terminar essa vida. Porque essa vida em algum momento vai terminar. A minha casa bonita vai ficar aqui, o meu carro bonito vai ficar aqui, as minhas roupas bonitas de marca vão ficar aqui, o seu relógio de marca vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. Eles não fazem sentido. Eles são essenciais para a nossa existência. Nós precisamos vestir, comer, precisamos ver a hora, precisamos nos comunicar através de um telefone, precisamos ter o veículo para se deslocar para o trabalho e assim por diante. Mas essas coisas agregam a nossa vida, não são o fim ou a função pela qual nós vivemos. Amém, amados? Nossa, que se acho que Amém. Todo mundo dormiu. Amém. Muito bem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Agregar alguma coisa? Isso é Escola Bíblica. Ainda temos alguns minutos. Irmão João, pode ficar à vontade para falar. Eita Deus. Ninguém tem nada? Foi bom assim? Que coisa boa. Então não teve nenhuma dúvida. Glória a Deus. Vamos fazer um louvor, então, para a gente concluir a nossa escola bíblica. Um louvor e uma oração, né? Vamos. Qual louvor os irmãos gostariam de ouvir ou cantar conosco? Rompendo em fé. Hã? Rompendo em fé. Rompendo em fé. Vamos lá. Glória a Deus. Vou achar ele aqui já já.
Senhor da glória. Thank you, Jesus. Olha aqui. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Fé, minha vida se revestirá do teu poder. Mas não sei vocês, mas eu tô escutando bem não, viu? Perdão? Tá bem baixinho. Não tá ouvindo, não? Estamos ouvindo. Só que tá longe o áudio. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Vamos orar para concluir a nossa escola bíblica. Oremos. Pastor, Oi. pastor, Pois não? antes da oração, Sim. avisar do sábado que vem é a vez do amado pastor, né, de novo. Né? É o seu dia. No sábado que vem nós vamos fazer os tipos de Cristo, continuar os tipos de Cristo no Antigo Testamento, né? A aula é sua. Muito bem. Muito Vai ser bom, muito gostoso. Vai A ser reflexão online, de hoje. vai ser online também, não é isso? Tá certo, mas que não tenha problema no início, viu?
Não, vai ter não, porque hoje eu tive que me matricular no online. Quando eu fui entrar, aí o sistema Veio. pediu, eu tinha que autorizar isso, tinha que autorizar o áudio, tinha que tirar a fotografia, tinha que autorizar a fotografia. Depois eu teve que arranjar um e-mail no Gmail, e assim foi. Aí eu perdi algum tempo aí me cadastrando. Mas acredito que no próximo sábado já vai ser mais Mas, tranquilo. pastor, se o senhor preferir, então a gente faz pelo Zoom. Então, semana que vem, se o senhor acha mais fácil. Não, porque agora já estamos aqui no Google Meet, está tudo em ordem. Eu faço pelo Zoom, 2 aulas eu dei nessa sexta-feira agora, porque a escola fechou, aí eu não pude ser presencial por causa do decreto, e aí eu dei aula de 2 até as 6 da tarde. Toda online. Foi uma beleza, né? Mas assim a gente vai vivendo. A diferença é que nessa aula aqui a gente tem a lubrificação do Espírito Santo. A outra aula Amém. é aula secular. Amém. Essa aqui o Espírito Santo lubrifica os nossos corações, a gente vai sentindo ele Glória a Deus. trabalhar, vai sentindo Amém. ele vai mexendo no nosso coração, e quando termina a aula a gente está com o coração todo soft, todo maciozinho. Né? Muito bem. Aí é onde a palavra trabalha. É onde a palavra trabalha. Primeiro ele amolece o nosso Amém. coração. Amém. Ele amolece e depois ele fixa essa palavra dentro do nosso coração. Tem Isso. uma pessoa que está participando da escola bíblica, a Sim. nossa irmã Patrícia, que Muito ela bem. é da nossa igreja, mas está afastada, né? A mãe de Fabrício. Eu queria Certo. fazer um convite à Patrícia, que está me ouvindo. Amanhã, às 18 horas, é uma alegria você estar conosco no culto de domingo. É uma alegria, Isso. como foi a alegria você estar participando da escola bíblica, viu? Um grande Bem. abraço, pastor. Irmã Obrigado. Patrícia, Glória a Deus. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário antes de fecharmos? Antes de orarmos? Muito bem. Então é bênção. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos de poder nos deitar sobre a Tua palavra, de poder deitarmos em pastos verdejantes. A Tua palavra são os nossos pastos verdejantes. E usufruir desses pastos que sempre estão verdejantes e sempre falando aos nossos corações. Pai, te agradecemos por cada vida que participou conosco aqui, na nossa escola bíblica. E a nossa oração é que essa palavra tenha penetrado em cada um desses corações, como sementes poderosas, e que elas possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, fazendo aquilo que te aprouver, em quem te aprouver, na intensidade que te aprouver, na dimensão que te aprouver. Fica à vontade entre nós, Senhor, Tu és bem-vindo entre nós. Trabalha nos nossos corações, quebra os nossos orgulhos, as nossas imperfeições, as nossas, muitas vezes, manifestações de rebeldias. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Vai transformando o nosso coração, vai falando conosco, vai nos fazendo cantar um cântico novo, um cântico ao Senhor, que o próprio Senhor coloque em nossos lábios. Te agradecemos por cada irmão que esteve conosco e pelo propósito que o Senhor tem para cada uma dessas vidas, que eles possam conhecer as suas veredas, aquilo que o Senhor tem para cada um deles e desfrutar da plenitude de tudo que o Senhor coloca à disposição deles, que eles possam entender isso, Senhor. Isso está na mão deles, no alcance deles. Eles precisam se mover. Todas as coisas o Senhor já criou, já nos fez caminhar nelas. Inclusive a salvação em Cristo Jesus foi obra completa tua na cruz do Calvário. O acesso a ti foi obra completa tua no Calvário. Tudo tu fizeste, tudo preparaste, tudo que nós precisamos fazer é nos deitar e nos deleitar em ti e usufruir cada vez mais dessa presença maravilhosa, dessa comunhão contigo e com cada um dos nossos irmãos. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa o culto de amanhã. Teremos um culto amanhã à noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, através dos louvores e através das orações e da Tua palavra. Nós te pedimos essas coisas desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, amados. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom estar com os amados. Amém. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Olha aí, quanta gente eu estou vendo agora. Muito bem. Até mais, meu pastor. Até, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Um abraço, pastor. Até amanhã.